Oi, eu sou Guta Cavalcante e você está no canal Doramas, Gatos e tudo mais. Hoje vamos falar sobre o grande sucesso do finalzinho de 2024, a segunda temporada de Round Six. O que já era esperado, afinal, nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas, fomos bombardeados com ações de divulgação absurdamente grandes ao redor do mundo todo, tornando impossível ignorar essa estreia. Mas valeu a pena a espera? Essa segunda temporada é tão boa quanto a primeira? É sobre isso que falarei hoje. E lembrando que será a minha opinião e você tem todo o direito de discordar, ok? Mas antes de começar, quero agradecer a Carol, do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pelas edições aqui do canal. E agora sim, vamos falar sobre Round Six, segunda temporada. Para começo de conversa, vamos esclarecer que essa não é a segunda temporada. Essa é, na verdade, a primeira parte da segunda temporada. E isso já ficou claro quando, quase simultaneamente à estreia, começaram a aparecer notícias de que haveria uma terceira. E neste momento já sabemos que está tudo gravado. E eu confesso que quando soube que haveria uma terceira temporada, já comecei a ficar meio chateada, porque para mim já ficou claro que a Netflix estava tentando transformar uma boa série em mais uma maquininha de dinheiro e pretende esticar essa história o quanto puder. Mas qual é a surpresa? Afinal, é a Netflix sendo a Netflix, normal, e não estão errados, eles estão ali para ganhar dinheiro mesmo. Isso me deu uma certa preguiça, é verdade, mas o pior é que nem se trata de um arco minimamente fechado, como se espera de uma temporada de verdade, porque é normal que fique um gancho para uma possível continuação, como foi feito na primeira temporada, por exemplo. Mas quando chegamos na metade dessa temporada, já dava para perceber que, pelo andamento, não iria dar tempo de dar um fechamento, de resolver as tramas abertas. E realmente não deu. Quando chegamos ao final do sétimo episódio, simplesmente acaba. Enfim, aceite. É uma temporada que foi partida em duas. Só isso. Mas foi ruim? Bem, vamos por partes. Contando novamente com direção e roteiro de Hwang Dong-hyuk, Round Six nos entrega um início muito bom. O dorama começa no mesmo ponto em que acabou a primeira temporada, com Gi-hun desistindo de ir para os Estados Unidos encontrar sua filha para permanecer na Coreia do Sul e se tornar um justiceiro, um herói que vai acabar com os jogos definitivamente. Como? Eu não faço ideia, e aparentemente ele também não. E eu concordo que personagens evoluem e mudam com o tempo de acordo com o que acontece com eles. E Gi-hun indiscutivelmente sofreu muito, ok. Só que aqui ele é simplesmente outra pessoa. Sério, não faz muito sentido, depois de tudo que ele passou, tendo uma vaga, mas assustadora ideia do poder das pessoas que controlam o jogo, ele, ao invés de se afastar do perigo e recomeçar a vida perto de sua filha, que era a pessoa mais importante para ele, vai voltar colocando sua vida em risco para tentar salvar pessoas que sequer querem ser salvas. Pelo menos boa parte delas realmente não quer. Isso não faz sentido nenhum para mim. Mas tudo bem, vamos aceitar que agora ele é outra pessoa. Temos então um salto temporal de 2 anos e reencontramos Gi-hun, que pelo menos se livrou do horrível cabelo vermelho, e agora ele está vivendo sozinho em um hotelzinho e está gastando o dinheiro do prêmio tentando encontrar o Homem de Terno, que é aquele que recruta os jogadores nas estações de metrô. E para isso ele está contando com a ajuda de um agiota a quem ele devia dinheiro na primeira temporada, mas que agora, obviamente, ele já pagou, e o tal agiota é o seu principal colaborador, BFF mesmo, colocando então todos os seus homens nas estações de metrô todos os dias durante 2 anos até conseguirem finalmente encontrar o Homem de Terno. E vamos combinar que esse personagem, interpretado pelo fabuloso Gong Yoo, é a melhor coisa do primeiro episódio. E a cena da roleta russa entre ele e Gi-hun é uma daquelas cenas que já nascem clássicas. Cena perfeita, tensa, no ritmo certo, inesquecível. Uma das minhas 2 cenas favoritas de todo o dorama. Minha outra cena favorita é a do Thanos, fazendo rap para conquistar a menina bonita na cena da batatinha 1, 2, 3. Cena divertida, que mostra muito da personalidade totalmente fora da caixinha desse personagem, que é brilhantemente vivido pelo talentosíssimo T.O.P. E sim, esses foram meus personagens favoritos, mas essa temporada realmente veio recheada de bons personagens, como a velhinha que acompanha seu filho com dívidas de jogo, o influenciador de bitcoins que faliu e levou vários de seus inscritos à falência também por seguirem seus conselhos,
filhos, a garota grávida, que por sinal era namorada do falido dos bitcoins e está grávida dele mesmo, ou o trans Hyung-joo, vivido por Park Song-hoon. E eu admito que esse era um personagem do qual eu achei que não fosse gostar muito, até por já estar traumatizada com esses personagens representando alguma minoria que só aparecem na trama para panfletar e se vitimizar, mas não é o caso aqui. Park Song-hoon entregou um personagem forte que, apesar das grandes dificuldades que enfrenta no dia a dia, luta para conquistar seu espaço sem se mostrar alguém digno de pena ou raiva. Muito pelo contrário, é alguém que nos conquista e ganha nossa admiração e respeito. Até vi o gigante Richard comentando sobre esse personagem e concordo com o que ele disse, que esse personagem fez mais pela causa trans nesses poucos episódios do que toda a militância e os wokes fizeram nos últimos anos. Mas enfim, enquanto a série se mostrou rica em número de bons personagens, não dá para negar que faltou um desenvolvimento melhor para eles. Fez falta alguns daqueles flashbacks que ocorreram na temporada anterior e que faziam com que, conhecendo melhor os personagens, nos preocupássemos mais com o que lhes acontecia. Nessa temporada não houve uma morte sequer que eu tenha sentido. Não havia, de minha parte, nenhuma preocupação com algum deles. E isso não mudou até o final, o que é bem chato. Outro ponto baixo foram as votações. Na primeira temporada, tivemos uma votação para decidir se os jogos continuariam ou se as pessoas desistiriam e iriam para casa. Mas isso aconteceu apenas após o primeiro jogo. A partir daí, não tinha mais isso. Os competidores não tinham mais opções além de vencer ou morrer. Nessa temporada, inventaram uma história de ter uma votação sempre que acabava um jogo. Que coisa maçante! Quem teve essa ideia? Quem achou que seria legal gastar um tempão com votações que nós já sabíamos os resultados? Afinal, os jogos continuariam, então sabíamos que quem queria permanecer continuaria ganhando a votação. Poderiam ter utilizado esse tempo para desenvolver melhor os personagens, teria sido bem mais legal. E quer ver mais tempo desperdiçado de forma bem inútil? O arco do policial Hwang Jun-ho, irmão do frontman. E gente, eu adoro o Lee Ha-jun, acho ele lindo e ótimo ator, mas ele veio para essa temporada literalmente só para passear de barco. Sério, foi só isso. Na trama, descobrimos que após ter sido baleado por seu irmão e caído no mar, ele foi resgatado por um pescador muito simpático. E se você não estiver cochilando, vai perceber logo nos primeiros minutos que este pescador está do lado dos bandidos. Então, nosso policial se torna amigo do seu salvador e o convence a sempre que possível saírem juntos de barco à procura da tal ilha. E eles têm feito isso nos últimos 2 anos sem resultado. E o nosso herói ainda não percebeu que está sendo enrolado. Acontece, né? Outro ponto que achei absolutamente frustrante foram os jogos. E essa parte me chateou muitíssimo, porque na primeira temporada os jogos eram as partes mais legais, mais emocionantes do dorama. E aqui eu ficava perguntando, quando vai começar? Quando é que vai ter um jogo realmente insano? E se a minha eu do futuro pudesse voltar e me responder, teria dito, não espere, isso nunca vai acontecer. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3, de novo. E isso não me incomoda, porque na primeira temporada esse realmente foi um jogo icônico. Então faz sentido que ele esteja novamente aqui começando a brincadeira. E o fato de estarmos no mesmo lugar, agora sabendo qual a dinâmica, funciona para criar antecipação e imaginar o que vai acontecer de diferente, porque tem que ter algo de diferente para nos surpreender. E tem Gi-hun completamente enlouquecido, tentando explicar para as outras pessoas o que acontece nesse jogo. Mesmo as pessoas achando que ele é doido, acabam obedecendo ele, sei lá por quê. E isso faz com que em metade do jogo não aconteça absolutamente nada. Chato! Até que milagrosamente aparece uma abelha que faz com que a bonita do rap do Thanos se mova. E aí atiram nela. E aí começa a correria. Enfim, me deu um certo sono, mas passou. O segundo jogo não vou detalhar muito, mas formam equipes de 5 pessoas presas umas às outras pelas pernas e cada uma tem que realizar um joguinho infantil enquanto percorrem um percurso em no máximo 5 minutos. A equipe que não conseguir terminar dentro do prazo é morta a tiros. A parte mais emocionante desse jogo fica a cargo da equipe formada pela Trans, a velhinha e seu filho endividado, uma xamã doida de pedra e uma menina meio depressiva que sinceramente eu não lembro nada de relevante sobre ela. É até legal ver os outros participantes torcendo por eles, mas eu não achava que eles fossem morrer, até porque eles faziam parte do núcleo principal. Então eu sabia que eles iriam conseguir. E conseguiram. E esse foi o ponto alto desse jogo. O terceiro tinha um cenário igualzinho ao usado em The Eight Show, tipo parque de diversões.
Enfim, os participantes subiam numa plataforma que girava enquanto tocava uma musiquinha irritante. Então, a plataforma parava de girar e uma voz dizia um número. Os participantes tinham que se agrupar de acordo com o número falado e correr para uma das portas que havia no entorno. Quem não conseguisse fazer isso a tempo morria a tiros. Aqui, ninguém cai para a morte se perder no cabo de guerra ou se uma plataforma de vidro arrebentar sob seus pés. Só existem tiros. Criatividade para quê, né? E foi isso. Só houveram 3 jogos nessa temporada e um era reciclado. Talvez os outros 3 tenham ficado para a continuação, sei lá, senhor. E o que aconteceu com Gi-hun, o justiceiro? Lembra que eu disse que, na minha opinião, ele nem tinha um plano? Pois é, ele não queria participar dos jogos, mas acabou participando. Durante toda a temporada, ele alternou entre depressivo, pagando de maluco ou raivoso. Em todas as variantes, ele queria salvar as pessoas, as convencendo de que a vida vale mais do que aquele dinheiro que é maldito por razões óbvias. Mas ele não é muito bom argumentando. Também não é lá muito inteligente e não achou nem sequer estranha a coincidência de que o jogador 001 ficava tentando se aproximar dele nesta nova temporada de jogos. E o 001, que na temporada passada era o velhinho com câncer, que era na realidade o verdadeiro organizador de jogos, agora é o frontman, que aparentemente se cansou de usar aquela máscara preta e resolveu participar dos jogos. Na verdade, ele fez isso para se aproximar do Gi-hun e descobrir qual era o seu plano. Mas ele não tinha um plano. No final, Gi-hun percebe que vai acontecer outro massacre aos moldes do que aconteceu na primeira temporada, quando, ao apagar das luzes, os participantes se matam para aumentar o prêmio. Aí, primeiro, ele parece muito preocupado em como salvar o maior número de pessoas possível. Mas aí vira a chave e ele faz um plano, agora sim ele tem um plano no qual ele e a meia dúzia dos participantes que estavam ali próximos a ele devem se esconder embaixo das camas e após o massacre, quando os mascarados entrarem para recolher os corpos, eles, que então estariam se fingindo de mortos, atacariam os mascarados e pegariam suas armas. E então eles iriam até a administração, que ele não sabe onde fica, ele só sabe que é subindo as escadas. Enfim, eles vão subir as escadas e vão acabar definitivamente com os jogos, o que pode dar errado. O 001 ainda argumenta que vai morrer muita gente, mas o Gi-hun agora está convencido de que será um sacrifício para um bem maior. Tá bom, né? Eles põem o plano em prática e claro que com poucos homens, poucas armas, pouca munição, sem saber direito para onde estão indo e ainda contando com a ajuda do inimigo, bom, a gente sabe como é que isso vai acabar, né? E acaba. E as consequências? Bom, isso eles só vão nos mostrar na continuação da segunda temporada, que eles têm a cara de pau de chamar de terceira temporada. Deve estrear em algum momento de 2025, talvez lá para o final do ano. Vamos fazer esperar um pouco, vocês vão ver. Bom, eu tenho visto muita gente tecendo altos elogios a essa temporada. Tecnicamente, ela continua excelente. Os atores também são ótimos. As críticas sociais também continuam presentes. Mas, para mim, faltou alma. Faltou algo que fizesse eu me importar com aquelas pessoas. Então, se eu tivesse que dar uma nota para essa temporada, seria um belo 6,5, e isso apelando para a bondade do meu coração. Mas, como eu disse, essa foi só a minha opinião. Se você adorou a segunda temporada, se divertiu e está esperando ansiosamente pela terceira, eu sinceramente fico feliz por você. Mas me conta aí nos comentários o que você realmente achou dessa temporada de Round 6. Me diz, sei lá, qual foi seu personagem e seu momento preferido. Eu vou adorar saber. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com outras pessoas dorameiras que amam jogos mortalmente infantis e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Na descrição deixo mais informações sobre Round 6, segunda temporada. Deixo também o link do vídeo do Gigante Richard sobre o personagem vivido por Park Sang-hun, meu link Amazon e alguns itens para jogadores. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!